A palestra de hoje, o tema é como tornar um sonho realidade. Vamos falar uma das histórias mais fortes de superação registrada na Bíblia. O sonho que ele teve, no caso José, quem colocou dentro dele foi o próprio Deus. Por isso que os irmãos o chamavam de jovem sonhador. Vamos descobrir aqui as etapas na vida de José. As etapas na vida de José começou aos 17 anos. Primeira etapa, José teve um sonho e revelou para os irmãos. E foi vendido por 20 moedas de quê? De prata. Apenas para nós lembrarmos, você que não conhece, depois leia Gênesis 41, José era um dos filhos de Jacó. E ele tinha, se não me falha a memória, eram 12 no total. Eram 12 filhos. Com José era 12. E a Bíblia diz que José era o mais moço. E José teve um sonho. E ali, durante o dia, no trabalho, ele contou o sonho para os irmãos. Ele sonhava que 12 feixes atados estavam reunidos, um em volta do outro. E um dos feixes se levantava, que era o feixe de José. E os demais feixes se curvavam diante de José, do feixe de José. E ele teve outros sonhos com o mesmo significado, que os irmãos que ele iria dominar, reinar sobre os irmãos. Quando ele contou isso aos irmãos, os irmãos ficaram revoltados. E os sonhos de José eram constantes. Deus revelando que ele seria grande. E a Bíblia diz que os irmãos, com inveja, o que fizeram? Venderam ele como escravo. E ali começou a via dolorosa, o vale da sombra da morte, a fornalha, a cova, a luta de José, que em momento algum deixou de crer naquilo que Deus havia mostrado para ele. Segunda etapa na vida de José foi o Potifar, oficial de Faraó, compra José do Egito e coloca como seu funcionário e mordomo. Terceira etapa, a mulher desse mesmo homem de Potifar dá em cima de José, tenta seduzi-lo, ele solteiro na flor da idade, permanece fiel a Deus, não aceita a investida sedutora daquela mulher. Quarto item, depois que a mulher tentou seduzi-lo, acusou ele de assédio. Então, o que aconteceu? Foi preso e começa a cuidar dos presos pelo seu bom exemplo. Ele ficou 2 anos preso. Quinto item, José consegue interpretar o sonho de Faraó. 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome. Sexta etapa, José, aos 30 anos, quantos anos depois do sonho? 13 anos depois. Aos 30 anos, torna-se governador e seus irmãos vêm de Israel e se curvam pedindo ajuda a José. Imagine que cena gloriosa. Eu até mostrei outro tempo aqui da novela, que cena gloriosa, né? Porque eles foram em busca de comida. E José recebeu os 12. E vinha José, vestido a caráter, como todos os egípcios, né? Quando ele reuniu os irmãos e tirou aquele traje egípcio, e ele disse: sou eu, José, o irmão que vocês venderam como escravo. Quem diria? Olha, se tem um episódio na Bíblia, muitos deles, né? O triunfo de Cristo é um deles, embora não era fácil para ninguém, mesmo sabendo do propósito de Jesus, vê-lo na cruz. Mas se tem um dos momentos, depois desse triunfo na cruz, que é glorioso, é o momento que José se apresenta para quem? Para os irmãos. Seria 11, no caso com ele era 12. Imagine o semblante dele. Imagine a reação dele, José. Meu Deus. E José não foi perverso, hein? José ajudou eles. Ele não deu com a mesma moeda. Então, aqui fala sobre isso. Ó. E disse Faraó, quando José se tornou governador, disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Disse mais Faraó a José: vê aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho, e pôs um colar de ouro
no seu pescoço. Gênesis 41, 38. Muito bem, essa história gloriosa, ela nos dá 3 lições, 3 que você não pode esquecer. Quais são elas? Primeira lição: você só chega onde a tua visão alcança. Como você se vê daqui a um ano? Responda aí para você. Como que você vai estar daqui a um ano? Você vai estar do mesmo jeito? Você vai estar pior? Ou você vai estar melhor? Como você se vê daqui a um ano? Ninguém começa em cima. Começamos de baixo, e assim foi com José. José passou por todas as etapas, mas não deixou o sonho que Deus colocou dentro dele morrer. A visão não pode morrer dentro de você. Muitas situações vão surgir, mas você não pode deixar a visão morrer. Eu falava hoje de manhã de uma senhora que deu um testemunho no congresso, e ela até hoje frequenta lá o templo, e ela tinha o desejo de lançar a sua marca. Ela era funcionária, trabalhava em loja de venda de roupa, ali naquela região, tem muita, e ela desejava lançar a sua marca, mas parece que o sonho estava mais distante, a dificuldade, ela de funcionária, mas ela conheceu a fé, e quando tudo diz que não, a palavra de Deus nos encoraja a prosseguir, e ela criou a marca dela, contratou uma costureira, ela começou a fazer as peças e vendia as peças dela para determinados fornecedores. Aí de uma costureira botou 2, botou 3, botou 4, 5, ampliou a oficina de costura. Daqui a pouco, ela que só fornecia, se tornou também distribuidora. Ela fazia e distribuía uma loja física. Hoje ela tem, acho que 7 a 8 lojas. E quando ela deu o testemunho, Deus converteu um homem de Deus, casou com um homem de Deus, ele está na mesma fé, era drogado, usuário de droga, perturbado, largou a droga, largou a vida errada, se converteu. E quando ela dava o testemunho dela, eu lembro até hoje, ela disse assim: pastor, olha, lá atrás, o diabo fez de tudo para eu desistir do meu sonho. Porque parece que quanto mais eu nadava, parece que eu estava nadando contra a correnteza, eu não saía do lugar, nada acontecia. Parece que o sonho estava mais e mais distante, mas eu nunca deixei de sonhar que um dia eu iria subir o altar para glorificar Deus com o meu testemunho. Olha que coisa gloriosa. É isso que Deus quer, que através da tua vida, outras pessoas, elas venham ter inspirações, elas venham ter força, elas venham ter ânimo para lutar. Por isso, não enterra o teu sonho, seja ele qual for. Continuando aqui diz, segunda lição que aprendemos com a história de José: seja fiel em toda e qualquer situação. É fácil ser fiel quando tudo está indo bem. E fácil, né? É fácil ser fiel quando tudo vai bem e também está fácil. Agora, quando vem as dificuldades, que somos postos à prova, José foi fiel em toda e qualquer situação, na época de miséria e na época de prosperidade. Não queria pular as etapas, não queira pular as etapas das lutas, de dificuldades. Mantenha sua fidelidade a Deus. Por isso que muita gente volta para o final da fila, porque são infiéis, porque quebra o pacto com quem? Com Deus, considerando o que José passou. Poxa, ele tinha todas as razões para desistir de crer em Deus, porque é assim que o mal faz. Primeiro ele é preso, vendido escravo, pelos irmãos. Depois é acusado injustamente, já não bastando, foi preso. 2 anos lá dentro da cadeia. Até essa altura, quantos pensamentos para ele se voltar contra Deus e abandonar a fé e não crer em Deus. Então, senhora, senhor, você vê dentro do congresso pessoas que, movidas pela palavra, pelo testemunho, elas ambicionam, vêm, daqui a pouco desaparece, começa a buscar e depois abandona a fé. E aí você pergunta: o que houve? Estou ocupada, conversa. Não estou com tempo, conversa. Desistiu, se rendeu.
deixou de crer, deixou de acreditar, pulou do barco, abandonou a fé. Sem falar daqueles que começam a fazer as coisas para Deus e param no meio do caminho, dão a palavra para Deus e voltam atrás. José foi fiel. E olha que mesmo nos momentos mais difíceis, ele foi leal a Deus. Mesmo no momento que ele foi tentado por aquela mulher, ele se manteve fiel a Deus. Então, segunda lição é: seja fiel em toda e qualquer situação. Deus está vendo e Ele honra. A Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que habitem com Ele. Deus está à procura de pessoas leais. Terceira lição e última: confie em Deus. Confie. Deus está no controle de quê? De tudo. Você não vê na Bíblia José dizendo: se o Senhor não fizer, vou parar de te servir. Se não acontecer, vou sair, deixar, abandonar. Não. José teve que aprender a confiar que Deus estava no controle de tudo. Muitos pecam nisso, deixam a ansiedade dominar, mas como diz o ditado popular, a pressa é o quê? É inimiga da perfeição. Creia, essa demora é para te amadurecer, é um processo, já falamos disso. É nessa luta que tu vai crescer, é nessa luta que tu vai aprender a contar com Deus, é nessa luta que você não vai depender dos homens, dos outros, é nessa dificuldade que você vai ver o quanto sua comunhão é importante. Eu já vi pessoas falarem isso aqui que a gente acabou de ler. Ah, pastor, olha, se Deus me abençoar, não sei não, eu vou desistir, eu não aguento. Como que não? Vai desistir? Daqui a pouco tu vai sair da presença de Deus, falo você que pretende desistir, tu vai ver que a coisa ficou pior, porque se com Deus tu tem luta, pior sem Ele. Aí você vai chegar à seguinte conclusão: maior besteira que eu fiz da minha vida, ter largado a fé em Deus, eu vou voltar, vai ter que começar tudo de novo, mas de repente é isso que você precisa. Você precisa descer para aprender a confiar mais em Deus, porque nem tudo acontece no nosso tempo, e não é porque não aconteceu no meu tempo que Deus não vai fazer, jamais. Quem olhasse para a vida de José, duvido que uma pessoa incrédula não diria: esquece esse Deus, rapaz, esquece esse sonho, você é louco. Eu duvido, mas eu penso que José era uma pessoa tão centrada que ele nem falava. Claro, ele aprendeu a lição, porque a razão dele ter sido preso foi ele ter falado o sonho para os irmãos. Mas ele não falou por maldade, mas tudo coopera. Mas lá dentro da cadeia, eu duvido que José contava a história dele para os presos, para não ouvir da boca deles: ah, mas olha, esse Deus teu aí não existe. Não, mas eu tenho certeza que depois ele contou a história dele para muita gente. Depois que ele venceu, depois que ele completou a carreira, depois que a coisa aconteceu, ele foi lá e deu seu testemunho para muitos, inclusive para todos os irmãos que havia vendido ele como escravo. Por isso, confie, Deus está no controle de tudo, não desista de seguir a fé. Amém? Essa é a direção de hoje para todos nós.